doses de imunizante contra a Covid-19 foram registradas em nome de Jair Bolsonaro. Ele diz que isso não aconteceu. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. A Polícia Federal diz não ter dúvidas de que o sistema foi fraudado e vários cartões de vacina viraram provas no inquérito. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, não existem indícios da participação de Bolsonaro na fraude. Já a PF e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, se alinham do lado oposto. Em mais um capítulo da briga de Bolsonaro contra a justiça, a pergunta que fica é: afinal, o ex-presidente foi vítima ou cúmplice do esquema criminoso? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da operação que investiga fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e de outras pessoas ligadas ao ex-presidente. O documento mostra o passo a passo das investigações. A gente separou alguns trechos, vamos ver. Tudo começou com a falsificação da carteira de vacinação da esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em Goiás, e na tentativa de inserção de dados falsos em sistema do Ministério da Saúde. Segundo o relatório da Polícia Federal, para cometer a fraude, Mauro Cid teria pedido ajuda ao sargento Luiz Marcos dos Reis, que também foi preso na operação. Na época, o sargento trabalhava para a Presidência da República. Uma conversa entre os dois, obtida pela Polícia Federal, mostra o momento em que Mauro Cid pediu para Luiz Marcos dos Reis encontrar alguém na cidade de Goianésia que não tivesse cadastro no Conect SUS. Como o sargento alegou que o sistema não estava aceitando a inserção dos dados no estado de Goiás, Mauro Cid e a esposa se uniram com outras pessoas para tentar a fraude na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Crime que, segundo as investigações, foi consumado em 30 de novembro de 2021 com a ajuda de mais um preso da Operação Militar da Reserva, Ailton Barros. É a partir daí que Jair Bolsonaro entra na história. Dados encaminhados pelo Ministério da Saúde após uma solicitação da CGU revelaram que os registros de vacina de Bolsonaro foram feitos, coincidentemente, no mesmo local da esposa de Cid, em Duque de Caxias. Segundo o documento, Bolsonaro teria recebido a primeira dose da Pfizer em 13 de agosto do ano passado. E uma segunda dose do mesmo fabricante teria sido aplicada em outubro. Esses dados foram deletados do sistema pouco tempo depois. Por fim, o relatório indicou que João Carlos de Souza Brecha, secretário municipal de Duque de Caxias, foi o responsável pela inserção dos dados de vacinação contra a Covid-19 em nome do ex-presidente. Ele também foi preso nesta quarta-feira. O relatório da Polícia Federal tem 114 páginas e também traz outras apurações relevantes. Por exemplo, a inserção de dados de outras pessoas no sistema do Ministério da Saúde. Vamos a Brasília, então, conversar com a Marina Demore. Ela tem mais detalhes para a gente ao vivo e também informações de como a defesa do ex-presidente está tratando esse caso. Não é, Marina? Boa tarde para você. Oi, Luciana, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, entre as pessoas citadas pela investigação está a filha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também aparecem Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro, que atuavam como assessores do ex-presidente. Os dois foram presos na operação. Ainda de acordo com a Polícia Federal, computadores do Palácio do Planalto foram usados por Mauro Cid para emitir os certificados de vacinação para Bolsonaro. Um deles, inclusive, continha apenas uma dose de vacina da Janssen, já que as outras duas doses da Pfizer, registradas em 2021, teriam sido apagadas do sistema. Esse certificado com a Janssen foi emitido exatamente 2 horas antes de Jair Bolsonaro embarcar para os Estados Unidos, no final do ano passado, ao lado de familiares e assessores. Em nota enviada
Ontem, logo após a operação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não haveria qualquer motivo para a prática criminosa. O texto também ressalta que Bolsonaro nunca recebeu qualquer imunizante contra a Covid-19 e que teria entrado apenas em países que aceitassem tal condição ou que pudesse ingressar apenas com a realização de um teste para a doença. Os advogados de Bolsonaro também ressaltaram que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi vacinada em 2021 e que a filha do casal não recebeu nenhum imunizante por conta de uma comorbidade pré-existente. Ontem à tarde, o assessor e advogado Fábio Weingarten disse que não descarta a hipótese de hackeamento de registro de vacina de Bolsonaro e que é de interesse da defesa que Bolsonaro preste depoimento o quanto antes, Luciana. No entanto, esse depoimento ainda não foi agendado. Obrigada, então, Marina. Vamos ao debate. Vão comigo agora Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso nesse primeiro bloco. Boa tarde aos dois, bem-vindos mais uma vez. Caio, hoje eu começo com você. Jair Bolsonaro sabia de fraudes em sua carteira de vacinação? Pois é, Luciana, muito boa tarde ao doutor Zé Eduardo Cardoso, boa tarde à nossa audiência. Será que o Bolsonaro sabia das fraudes na sua carteira de vacinação? Sei lá, eu não faço a menor ideia. Ninguém faz. E qualquer alegação nesse sentido, considerando o atual estágio das apurações, seria muito leviana e irresponsável. Mas o que eu sei com absoluta certeza, é que no Estado democrático de direito, o ônus da prova, a responsabilidade de comprovar a existência e a autoria de um delito, é de quem acusa, especialmente em matéria de direito penal. E vejam só que curioso, nesse caso, quem acusa é também juiz e vítima dos supostos crimes de uma alegada organização criminosa que agia em ambiente virtual para, aspas, desestabilizar e, por que não, destruir os poderes legislativo e judiciário. O que isso tem a ver com adulterar cartões de vacinação, eu não faço a menor ideia. Mas nós estamos falando aqui do inquérito número 4874, o famigerado inquérito das milícias digitais, o instrumento persecutório criado de ofício e relatado por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um ministro que tem o péssimo hábito de reunir em si mesmo figuras inconciliáveis numa mesma ação penal. Seja no inquérito das milícias digitais, seja no inquérito das fake news, o Moraes é vítima e juiz, fazendo às vezes de investigador e acusador. Praticamente um doutor bombril dos tribunais que tem 1001 utilidades quando o assunto é violação do devido processo legal. E aqui uma ressalva importante, eu reforço que eu estou apenas reproduzindo o entendimento do órgão máximo do Ministério Público conforme exposto. Então eu leio aqui para vocês a manifestação da Procuradoria-Geral da República, datada de 31 de julho de 2019, em parecer sob mandado de segurança coletivo número 36422, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República contra a instauração do inquérito número 4781. Aspas. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito 4781, senhor Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. A doutrina jurídica também é pacífica quanto ao papel do juiz no processo penal. O professor doutor Auri Lopes Júnior identifica, à luz da Constituição, que não cabe no atual modelo de justiça a figura do juiz ator, mas sim do juiz espectador, que se faz ignorante em relação àquilo que não foi imputado ao acusado. Por esse critério, Alexandre de Moraes é muito mais que um juiz ator, é um juiz diva, um magistrado que se enxerga e se comporta como a estrela do show. Se não, vejamos, eis aqui a manifestação da PGR sobre o hipotético envolvimento do ex-presidente Bolsonaro no caso dos cartões de vacinação. Então, aspas aqui para a vice-procuradora, doutora Lindora Maria Araújo. Não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com os atos executórios de inserção de dados falsos referentes à vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde e com possível uso de documentos ideologicamente falsos. Portanto, uma afirmação categórica, desonerando o ex-presidente de responsabilidade por eventuais fraudes.
Mas vejam a resposta do ministro Alexandre, praticamente antecipando o seu juízo sobre o caso. Aspas, não se demonstra crível a afirmação da PGR de que o ajudante de ordens teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência do ex-presidente da República. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade a essa versão. Estão trocando em miúdos, pessoal. A Procuradoria atesta que não havia provas do envolvimento do investigado, que por força constitucional se presume inocente. Mas a despeito disso, Alexandre de Moraes, juiz, investigador e vítima do caso, ignora essa ausência de evidências e autoriza aquilo que os americanos chamam de fishing expedition, aqui conhecida como pescaria probatória. A pescaria de provas, ela consiste em um abuso do poder para você vasculhar a vida privada e a intimidade das pessoas atrás de algum fato potencialmente comprometedor. É esse tipo de justiça que nós queremos para o Brasil? Eu acredito que não. Mas voltando aí à pergunta em debate, eu peço licença para, inclusive, alterar a minha resposta inicial. Será que o Bolsonaro sabia das fraudes na carteira de vacinação? Esse fato parece não fazer a menor diferença. O que realmente importa hoje no Brasil é a vontade e a opinião do senhor Alexandre de Moraes. Muito bem, vou agora ouvir Zé Eduardo Cardoso. Jair Bolsonaro sabia das fraudes em sua carteira de vacinação? Zé Eduardo, boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu sou daqueles que acham que sempre tem que haver investigação de tudo, que nós não podemos fazer pré-julgamentos. Então, nesse ponto, eu concordo com o Caio. Agora, todos os indícios parecem indicar que efetivamente ele sabia. E as teses de que ele não sabia são bastante frágeis. Eu listei 4 teses aqui. A primeira tese eu chamaria de diversionista. A tese diversionista é aquela que foge de enfrentar os fatos e vai discutir a legalidade do inquérito. Não que não se deva discutir a legalidade, mas isso já é assunto superado, é coisa julgada. Bom para debates acadêmicos, mas não para tentar se fugir dos fatos da forma em que eles estão postos. Essa tese diversionista tem sido muito empregada. Segunda tese, a tese da conspiração que eu vi levantarem no Congresso Nacional. Ou seja, que como o governo não conseguiu votar naquela madrugada que antecede a situação, o projeto da fake news, isso seria uma reação política articulada pelo presidente Lula com o Supremo Tribunal Federal. Francamente, esta operação foi decidida muito antes da votação. Aliás, nenhuma operação da Polícia Federal se faz numa madrugada quando tem essa dimensão. Tem que ter mandado, tem que ter organização de equipes, no mínimo 10 dias antes, muito antes disso acontecer. Então, portanto, essa tese da conspiração chega a ser absurda em todos os sentidos. Terceiro, a tese negacionista. Ele não sabia. É a tese que foi encampada, para meu espanto, pelo Ministério Público Federal. E por que para meu espanto, Caio? Porque no teu raciocínio, com todas as vezes, há um equívoco jurídico básico. A presunção de inocência na condenação. Na investigação e na denúncia, o princípio é in dubio pro societate. Tem que fazer a investigação. Na dúvida, faz a investigação. O que o Ministério Público Federal disse? Não dá para fazer, porque não tem nenhuma possibilidade do Jair Bolsonaro saber. Francamente. O próprio MPF já pediu condenações, quando valia o in dubio pro réu, em situações desse tipo. Alegando o quê? O domínio do fato. Lembra dessa teoria que foi desvirtuada do Alexis na aplicação do mensalão? Pois bem, aqui não tem domínio do fato. Aqui apagou-se tudo. Olha, eu fiquei perplexo com essa posição do Ministério Público, que contraria historicamente a regra seguida pelo MP e contraria uma linha jurídica indiscutível do in dubio pro societate, Caio. É isso que se aplica no inquérito, é isso que se aplica na denúncia. Estou antes do inquérito, na denúncia. Não é in dubio pro réu, Caio, por favor. Isso é no momento do julgamento. Quarto, a tese que eu chamaria de ilusionista. Por que ilusionista? Ela diz o seguinte, não havia razão para o Jair Bolsonaro manipular isso através de seu ajudante de ordens. Isso pode ter sido um hackeamento. Francamente, não havia razão. Por que não havia razão, se argumenta? Não, porque Jair Bolsonaro, ele pode entrar sem esse certificado de vacina quando faz viagens oficiais. Mas ele não faria só viagens oficiais. No dia 30, ele viajou, no momento em que se discute se ele estava articulando um golpe, para ficar muito tempo nos Estados Unidos, deixando os seus adeptos sofrerem as consequências da tentativa que ele faria. Ele ficaria lá agasalhado nos Estados Unidos. Ele precisaria viajar sem compromisso oficial e manter-se lá sem compromisso oficial, não teria que tirar visto, ele e sua filha.
Ah, sua filha tem um problema médico? Vai se apurar isso. Agora, os Estados Unidos, para dar um visto, aceitaria um atestado de um médico brasileiro? Ou seja, tudo isso deve ter passado na cabeça daqueles que engendravam o golpe, da organização criminosa que faz fake news, que atinge o Supremo, que pode ter provavelmente articulado o dia 8, e ao fazer isto, tomou as iniciativas vinculadas aos fatos para que Jair Bolsonaro pudesse deixar o país e articular o seu golpe nos Estados Unidos, sem que efetivamente sofresse nenhum constrangimento para na hora de tirar o seu visto ou na hora de viajar. Isso me parece de uma evidência solar. Portanto, o que mais me espanta é a posição do Ministério Público, contrariando a sua linha histórica, contrariando o indúbio pró-societate, repito, não é indúbio pró-réu aqui nesta fase processual, Caio, e contrariando a lógica dos fatos. Um ajudante de ordens cumpre ordens. Eu não posso presumir o oposto. Muito bem, antes de vocês responderem, a minha missão aqui é trazer vocês dois para o mais próximo do povo e do nosso ouvinte. Pode traduzir sem contar o seu tempo, tá, Zé Eduardo? O que é indúbio pró-réu, indúbio pró-sociedade? Por favor. Traduzo. O indúbio pró-réu é a regra que diz, na dúvida, eu não condeno alguém. O indúbio pró-societate é, na dúvida, eu investigo e denuncio. O indúbio pró-societate, ele se aplica na investigação e na denúncia. Ao contrário, o indúbio pró-réu se aplica na hora da condenação. É locução assentada, pacífica e indiscutível de direito penal. Muito bem, Caio, você tem 16 segundos. Bom, é inclusive um brocado, né, da doutrina garantista. No processo penal, a dúvida é a certeza da inocência do acusado. E o fato que a gente tem aqui é muito claro. Diante da ausência de provas atestada pelo Ministério Público, o que faz o juiz, acusador, investigador e vítima do caso, ele faz uma pescaria probatória. Isso está muito claro. Muito bem. Teve Fishing Expedition, pescaria probatória aí, Zé Eduardo? Olha, eu acho que se pegou é uma baleia, pequenos peixinhos, né? Porque no fundo, Caio, vamos ser sinceros, nenhum garantista, ousaria dizer que no inquérito policial existe um dúbio pró-réu e que não se deve investigar. Nenhum. Absolutamente nenhum. Se você tiver algum garantista que escreva isso, por favor, me mostre o livro que eu vou ficar estupefato. Isso é na hora do julgamento, Caio. Na hora do julgamento. Indúbio pró-societate é, inclusive, na hora da denúncia. Isso é absolutamente pacífico e duvidoso.